São José dos Campos confirma a primeira morte por coronavírus na cidade. O paciente de 64 anos era hipertenso e estava internado em um hospital particular. No litoral norte, a Secretaria de Saúde de São Sebastião investiga mais 2 mortes suspeitas por Covid-19. Esta é a terceira morte investigada na cidade que já tem um óbito registrado pela doença. Em Taubaté, 12 mil novas doses da vacina que protege contra a gripe já estão disponíveis na rede pública. Desta vez, a imunização foi feita casa a casa. Pico de novos casos de dengue e também de coronavírus deve ser registrado em abril e autoridades de saúde estão em alerta para conter os diagnósticos. Terça-feira, 31 de março, o Band Cidade está no ar na TV e também na internet, na fanpage da TV Band Vale no Facebook. Boa noite para você. 12 mil novas doses da vacina que protege contra a gripe já estão disponíveis nos estoques da Prefeitura de Taubaté. Hoje o município iniciou uma nova estratégia para a imunização dos idosos com a distribuição das doses casa a casa. Nesta casa são 13 idosos, todos no aguardo da vacina contra a gripe. O seu Rubens, de 81 anos, é um deles. Ele anda com dificuldade e desta vez vai receber a imunização sem precisar ir até uma unidade de saúde. Eu tomo todo ano. Só que eu ia lá no posto, agora estou aqui em casa. Depois da proteção contra a gripe, portas fechadas para voltar ao isolamento social tão importante principalmente para este grupo de risco. Enquanto isso, as equipes da Secretaria da Saúde, acompanhadas da Guarda Municipal, vacinavam mais idosos casa a casa. Foram 300 doses aplicadas apenas na região do bairro Independência, em Taubaté. 32 grupos da Secretaria de Saúde se espalharam pelos bairros da cidade. O grande desafio das equipes de saúde nessa vacinação de casa em casa é justamente correr contra o tempo para vacinar uma quantidade grande de idosos em um curto espaço de tempo. E para ajudar nessa identificação, as pessoas colocaram, panos brancos nas entradas das casas. Estimamos que nós já tenhamos vacinado mais de 20 mil idosos. Estamos aí próximo até da meta preconizada pelo Ministério da Saúde, que é de 90%. Porém, esse remanescente, esses aproximadamente 12 mil idosos, nós optamos em fazer casa a casa, evitando a saída desses idosos para uma nova aglomeração em busca da vacina. Por isso, esse cuidado nesse momento. Nesta terceira retomada da vacinação, 12 mil doses foram entregues pelo governo do estado. 10 mil foram para imunizar idosos, o restante profissionais da saúde. Nós estamos fazendo a vacinação de acordo com o recebimento das grades de vacinas enviadas pelo Estado. Então, nós vamos dar continuidade enquanto nós tivermos vacina no estoque disponível nos postos para que as equipes possam sair e fazer a vacinação casa a casa. Os próximos a receberem serão os idosos moradores da zona rural. A coordenadora da Vigilância Epidemiológica explica que a vacina não protege contra o novo coronavírus, mas ajuda os profissionais de saúde na identificação dos casos. Nós não podemos esquecer que temos a circulação de outros tipos de vírus que também causam problemas no sistema respiratório e a influenza é uma delas. Então, a necessidade de imunização, principalmente dos grupos prioritários, é reduzir a circulação desse vírus no nosso município. E para quem recebe a vacina, a sensação é mesmo da saúde preservada. Depois de se proteger contra a gripe, a medida mais importante a fazer é ficar em casa e manter todas as medidas de higiene. É muito melhor do que a gente sair de casa para ir tomar, porque chega lá no posto, não tem mais vacina, tem que sair daqui cedo, né? A gente está em repouso, sai para tomar a vacina, pega um vírus na rua, já foi, né? Belo conselho, né? Os funcionários da Prefeitura de Jacareí entram em férias coletivas a partir de amanhã e só devem retornar ao trabalho no final do mês de abril. O município decidiu dispensar os servidores como medida preventiva contra o contágio do novo coronavírus. O dinheiro referente a este período de férias deve ser pago ao longo do ano em datas que ainda vão ser definidas. Permanecem no trabalho apenas funcionários que exercem atividades essenciais, como nas áreas da saúde, trânsito, segurança e defesa do cidadão. Para eliminar o coronavírus em áreas públicas, prefeituras da região realizam um procedimento de limpeza com o uso de produtos químicos em locais de grande circulação. Em Taubaté, a desinfecção acontece em locais como o Hospital Universitário, o Mercado Municipal e a Rodoviária.
Sempre após as 5 da tarde, equipes vão para as ruas para realizar o trabalho na tentativa de proteger a população de um possível contágio do Covid-19. Mesmo com a população em isolamento social, alguns lugares continuam funcionando, como o Hospital Municipal Universitário de Taubaté. Para reduzir o risco de uma possível contaminação de pessoas que precisem ir a esses locais, a Prefeitura começou a fazer a higienização de áreas públicas, como a calçada do hospital, que sempre tem gente passando. Isso contribui com a higienização, né, dos locais onde nós temos ainda concentração de pessoas, como o mercado municipal, alguns estacionamentos da Prefeitura, rodoviária nova e outros locais que ainda continuam em operação. Então, a medida foi para contribuir com a higienização, né, desses locais, minimizando aí o risco de contaminação. Na desinfecção, a equipe utiliza um caminhão-pipa que jorra um desinfetante que combate fungos, bactérias e também é eficaz contra o coronavírus. Mesmo com chuva, se não for muito forte, o produto consegue agir. O trabalho começou na semana passada, mas antes a Prefeitura já higienizava algumas áreas públicas, como o mercado público e as feiras dos bairros, só que com um tipo de detergente. Eu acho super importante, até porque são áreas onde tem circulação, mesmo que com isolamento, tem circulação de populares, então é super importante. Que nem como Taubaté tem bastante idoso, então acaba encostando nas paredes e tal, e são áreas onde passam todo mundo e nós não sabemos quem realmente está ou não infectado, né? O procedimento acontece depois das 5 da tarde, que é quando os locais não têm mais circulação de pessoas. Cada lugar deve passar por esse procedimento uma vez por semana, mas em alguns, onde o movimento é maior, a higienização será com mais frequência. Agora nós vamos avançar também para frente dos postos de saúde, né, que também a gente pretende higienizar, e futuramente também alguns locais ainda onde tem aglomeração de pessoas que vão até o supermercado, essas áreas também a gente pretende dar um apoio nesse sentido. Aí na medida que a gente vá passando por esses pontos, a gente volta novamente para os locais que nós já fizemos, priorizando, obviamente, os locais de maior concentração, onde a gente vai ter que fazer 1, 2 ou até 3 vezes por semana, dependendo da situação que se encontra o local. O secretário de Serviços Públicos avalia ainda que o trabalho tem trazido resultados importantes e diz que o município até pretende manter essa rotina de desinfecção após o fim do período de isolamento. O produto ele realmente é bem eficaz em termos não só na parte de desinfectar o local, mas ele também acaba com o odor, né, o mau cheiro, clareia um pouco o piso também, né, por conta da pressão da água que é inserida junto com o produto no piso. Então, assim, só vimos ganhos com a utilização desse produto, tanto que pretendemos, a partir de agora, aplicá-lo nas áreas da Prefeitura com maior frequência. E ainda em Taubaté, a Prefeitura iniciou hoje a entrega da merenda escolar para os alunos da rede municipal que estão em isolamento social. As escolas municipais foram organizadas em polos e cada aluno ou familiar deve ficar atento a qual local pertence a escola do estudante. A lista está disponível no site da Prefeitura. A distribuição começa às 11 da manhã e vai até às 2 da tarde. O endereço aparece aqui no seu vídeo. São José dos Campos confirmou hoje a primeira morte por coronavírus na cidade. O paciente é um idoso de 64 anos com histórico de hipertensão. Ele estava internado no Hospital Santos Dumont. Quem atualiza a situação na cidade para a gente é o repórter Rafael Olímpio. Oi, Rafa, boa noite para você. Oi, Otávio, boa noite para você, boa noite a todos. Esse paciente ele chegou a receber alta, foi para casa, mas na quinta-feira ele voltou para o hospital e na sexta-feira veio a falecer. E hoje a cidade teve a confirmação, então, do caso positivo para coronavírus, a primeira morte, então, registrada na cidade. A gente está aqui com o secretário de Saúde, Dr. Danilo Stanzani. Doutor, boa noite. Como que está a situação dos casos aqui na cidade, os casos que seguem monitoramento? De ontem para hoje teve alguma novidade? Como estão os números? Bom, nós tivemos uma ampliação do quadro, como a gente já imaginava. Nós estamos com 461 pacientes em investigação, aguardando o exame de resultado, e 33 casos positivos. Desses 33 casos, um é o caso do óbito que a gente recebeu a confirmação hoje. Esse óbito, o paciente ele já tinha algum caso, alguma doença crônica que pudesse ter sido agravado o quadro? Sim, é um paciente de 64 anos que tinha uma cardiopatia grave, tinha uma pneumopatia grave também.
também, e sofreu uma intervenção cirúrgica no hospital privado, recebeu alta depois da convalescência dele. 2 dias depois ele retornou ao hospital com um quadro respiratório, uma suspeita de uma pneumonia, e foi colhido o material pensando em Covid, e ele faleceu logo no dia seguinte, né? E o resultado do exame chegou hoje, confirmando o óbito desse paciente, 64 anos, com atividades severas aí que ele tinha. No caso de confirmação do óbito por coronavírus, como está acontecendo o velório? O procedimento foi alterado? Sim, nós seguimos a orientação da Anvisa, do Ministério da Saúde. Tem toda uma restrição sobre o velório e o tipo de sepultamento. Então, aqui em caixão lacrado, dentro do saco funerário, e sem velório, para evitar a contaminação das pessoas, dos profissionais envolvidos, por segurança da população. Obrigado pelas informações. Em 5 casos de mortes seguem suspeitas aqui em São José dos Campos. Estão aguardando a confirmação dos... Beleza, valeu, Rafa. Obrigado pelas informações. 5 mortes, então, sendo investigadas ainda em São José dos Campos. E em São Sebastião, no litoral norte, confirmou hoje que investiga mais 2 mortes suspeitas por coronavírus na cidade. No relatório médico consta que os pacientes sofreram uma síndrome respiratória aguda grave. O município ainda aguarda o resultado dos exames do Instituto Adolfo Lutz. Esta é a 3ª morte que a cidade investiga, além de uma que já foi confirmada, do ex-secretário de Habitação, Roberto Alves dos Santos, de 60 anos. Quem também confirmou hoje que investiga uma morte por suspeita de coronavírus foi a cidade de Caçapava. A paciente é uma idosa de 85 anos, moradora do bairro Vera Cruz. E apesar das recomendações de isolamento domiciliar, muita gente insiste em sair de casa, mesmo sem necessidade. Pelo aplicativo Você na Band Vale, nós recebemos essas imagens que mostram uma enorme fila para atendimento em uma casa lotérica na Praça Conselheiro Rodrigues Alves, no centro de Guaratinguetá. São cerca de 180 pessoas concentradas muito próximas, numa fila de aproximadamente 200 metros, entre elas crianças e idosos. Os moradores precisam entender que essas medidas de isolamento social que sacrificam a nossa economia são para proteger a nossa saúde e precisam ser respeitadas. Se puder, fique em casa, por gentileza. E ainda hoje no Band Cidade eu converso com o deputado federal Eduardo Cury, de São José dos Campos, que fala do trabalho da Câmara dos Deputados para o enfrentamento do novo coronavírus. Hora certa para você, 7 horas e 2 minutinhos. Continue com a gente, em instantes estamos de volta.